E aí galera da Alberto Alves Rolo, hoje estou aqui para falar sobre o álcool, sobre seus efeitos e como é produzido. O álcool, droga cuja ação é responsável pela depressão do sistema nervoso central, causa alterações comportamentais e psicológicas, além de importantes efeitos metabólicos. O seu consumo em excesso pode provocar problemas como violência, suicídio, acidentes de trânsito, causar dependência química e outros problemas de saúde como desnutrição. Doenças hepáticas, gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, e do sistema reprodutivo. Os efeitos prejudiciais do álcool são independentes do tipo de bebida e são provocados pelo volume do álcool consumido. O consumo do álcool em longo prazo, dependendo do número de doses, frequência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Desta forma, o consumo inadequado do álcool, aliado à sua aceitação social, é um importante problema de saúde pública, acarretando altos custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. As bebidas alcoólicas contêm pouco ou nenhum nutriente. Incluem cervejas e vinhos, considerados fermentados, cujo volume do álcool etanol varia de 4 a 7% e de 10 a 13%, respectivamente. E as bebidas alcoólicas destiladas, como o aguardiente, cachaça, vodka e o uísque, que contém 30 a 50% de álcool. Cada grama de etanol contém 7 calorias. O álcool exaure o corpo de vitaminas do complexo B e também de ácido ascórbico, vitamina C, afetando dessa forma negativamente o estado nutricional das pessoas. Os indivíduos dependentes de álcool, cuja alimentação é geralmente deficiente, podem sofrer de beriberi e escorbuto, provocados respectivamente pela deficiência de tiamina, vitamina B1 e ácido ascórbico, entre outras doenças carenciais. Por outro lado, consumidores de grande quantidade de álcool normalmente têm alterações no fígado e perdem a capacidade de utilizar o álcool como fornecedor de energia. Adicionalmente, muitos se alimentam inadequadamente, o que explica porque essas pessoas, cuja maior parte da ingestão de energia vem principalmente de bebidas destiladas, são muitas vezes magras. O álcool tem sido associado a vários tipos de câncer, embora os mecanismos dessa ação não estejam completamente esclarecidos. Em 1988, a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer classificou o álcool como um carcinogeno para câncer de boca, faringe, laringe, esôfago e câncer primário de fígado. O índice de câncer de bebedores é preocupante, quer por ação tópica do próprio álcool sobre as mucosas, quer conta dos aditivos químicos de ação cancerígena que entram no processo de fabricação das bebidas. Adicionalmente, os estudos evidenciam que o risco do câncer de mama também está associado ao consumo de bebidas alcoólicas. O consumo regular de álcool na quantidade de 3 a 4 doses por dia ou mais aumenta o risco de hipertensão e acidente vascular cerebral. O câncer de boca, garganta, esôfago e cólon também o risco de câncer no fígado como consequência da cirrose hepática. Esse risco aumenta se associado aos outros hábitos não saudáveis, como o tabagismo. O álcool pode causar dependência e afeta funções mentais, neurológica e emocional. A ingestão regular de bebidas alcoólicas induz o esquecimento e aumenta o risco de demência. Uma grande proporção de acidentes, ferimentos e mortes em casa, no trabalho e nas estradas envolve pessoas afetadas pelo álcool. No Brasil, o álcool está associado à maioria dos casos de violência doméstica e ao desemprego crônico. Dados de São Paulo indicam que cerca de 50% dos homicídios e também 50% das mortes causadas por acidentes de carro estão relacionados com o consumo de álcool. Esses valores são comparáveis com as estimativas da América do Norte e na Europa, em que 30% dos homicídios e 45% de mortes por incêndio e 40% de acidentes nas estradas são relacionados com o álcool. Outro estudo, em São Paulo, identificou as brigas de bar ou o álcool como as principais razões para 12,6% dos homicídios. Outro estudo em Salvador, Bahia, verificou que um em cada 4 condutores de carro relatou ter sofrido acidente com o carro, dos quais 38% admitiram que havia bebido antes do acidente. Os números atuais de morte por homicídio no Brasil são cerca de 40 mil por ano e 30 mil são mortes provocadas por acidentes de carro, taxa alta em comparação com outros países. O consumo de álcool é medido por doses.
A quantidade de etanol contido em cada dose varia entre os países. No Brasil, por exemplo, cada dose de bebida alcoólica representa 14 gramas de etanol, enquanto na Austrália esse valor é de 10 gramas. Para se calcular a quantidade de etanol consumido por indivíduo, é necessário considerar outros aspectos, além do número de doses. O teor alcoólico das bebidas varia não somente entre os diferentes tipos de bebidas, de acordo com seu processo de fabricação, como também entre bebidas do mesmo tipo. Recente pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer indicou que a prevalência de consumo médio diário de álcool é considerado risco superior às 2 doses por dia para os homens e superior a 1 dose por dia para as mulheres, entre a população pesquisada. 15 anos ou mais e residente em 15 capitais brasileiras e Distrito Federal. Variou de 4,6% a 12,4%. Entre homens e as mulheres, essa prevalência variou, respectivamente, de 5,4% a 21,6% e 1,7% a 1,1%. Por essas evidências, as políticas referem ao combate de consumo de álcool. Deve considerar seus efeitos sociais e também nutricionais. Então é isso, galera. Falei um pouquinho sobre o álcool. Então eu agradeço a sua atenção e não bebam. Como percebido no vídeo, isso é muito